Olá, olá, bom dia, tudo bem? Hoje nossa live será sobre envelhecimento saudável. De que maneira você pretende envelhecer? Você quer envelhecer saudável? Você quer envelhecer doente? Pois saibam que hoje, o que você faz hoje faz total diferença da sua qualidade de vida daqui para frente, principalmente no seu envelhecimento. Agora nós vamos chamar, ela é personal, a Thay é personal, profissional de educação física, e a gente sabe que a educação física, que os exercícios físicos têm um papel muito importante, né, Thay? Tudo bom, Cá? Tudo! Sim, Então, super importante esses assuntos. aí eu chamei a Thay para falar sobre a atividade física, o papel da atividade física, que é um dos passos. Nós colocamos 5 passos para o envelhecimento saudável, tá? E aí a atividade física, na verdade, é um passo, porém ela tem um gancho em todos os outros passos, né, Thay? Sim, sim. E aí eu vou pedir para você se apresentar para o Bom dia! pessoal. Tá. Tô vendo um monte de gente entrar aqui, que Que legal. legal. Bom, gente, eu sou a Tayane Boscolo, sou professora de educação física, né? E aí a gente, né, eu com a Cá, a gente tem conversado bastante, né? Vendo em como a gente pode trazer informações para vocês de ter uma vida melhor associando a atividade física e a nutrição, né? Que na verdade são dois aspectos que andam junto, a gente não consegue isolar. A gente até consegue ter um bom resultado só com a alimentação, só com a atividade física, mas quando a gente casa os dois, é muito maior o nosso ganho, né, Cá? Com certeza. Não dá para falar no caso do envelhecimento saudável, não dá para pensar só em um aspecto, só em um pilar, né? Para o envelhecimento saudável, um precisa andar com o outro, né? Sim. Então, para mim é uma felicidade enorme falar desse assunto, porque eu sou apaixonada por essa área. O meu último estágio na faculdade foi em saúde pública, na geriatria, de um hospital municipal em São Paulo. E depois eu fiz a formação em gerontologia, que é o processo do envelhecimento, né? Então eu fiz um ano de gerontologia nesse hospital com o Papa da geriatria no Brasil, que era o Dr. Papaléu. Então eu sou apaixonada por esse assunto. E aí eu e a Thay estávamos namorando uma live, vamos fazer uma live, e aí foi sugestão dela, né, Thay? Foi. E é um tema que hoje está crescendo muito, né? Porque hoje em dia as pessoas estão mais preocupadas com a saúde, né? E é uma coisa que é tão, né? Não que seja tão fácil, porque é lógico, né, que você entrar numa rotina de exercício, você mudar seus hábitos alimentares não é tão fácil, mas ele é uma coisa tão alcançável, né? A gente fica tão Uhum, preocupado às vezes, eu preciso cuidar da minha saúde, né? Tomar remédio ou fazer coisas que assim sendo que você não tem tanto gasto, é uma coisa super acessível, você uhum. pode, né, de uma maneira natural, saudável. Então, é um tema que eu acho que super abrange várias pessoas. E hoje, o envelhecimento no Brasil, não só no Brasil, no mundo inteiro, Uhum. a gente só tem a presença de alto número de idosos por conta do envelhecimento saudável, por conta desses cuidados que a gente traz desde já, né? Exatamente. Antigamente não tinham cuidados, não existiam exames para prevenção. Então, o que que acontecia? Morria-se muito cedo. Eu lembro, eu tive uma avó que morreu com 44 anos, a outra com 49. Então, não é muito longe assim, né? Agora não, agora as pessoas estão vivendo bem mais, né? E eu estava falando antes de você entrar que cabe a nós, cabe a cada um de nós decidir como que a gente vai querer envelhecer, né? Uhum. Então, o que a gente faz hoje, a gente vai plantar lá na frente. Nossas decisões hoje vão ser o nosso envelhecimento lá na frente, né?
Ontem eu estava dando uma pesquisada, cara, vou só complementar aqui o que Pode você falar. acabou de falar. E eu falei, ah, vou dar uma lidinha para trazer coisas a mais do que eu já sei, né? E aí eu vi uma frase que casa exatamente com o que você falou. Então eu não sei dizer muito bem o nome dos autores aqui, mas a frase é o seguinte: 30% das características do envelhecimento são fisiológicas. 70% não. Então, se a gente tem 30% que é fisiológico e genético, os outros Uhum. 30% são as nossas ações que vão definir como a gente vai envelhecer. Então, casa aí com o que Perfeito. você E, falou. e ainda eu vou além, Thay. O genético não é destino, tá? A gente já Uhum. sabe que a questão genética, a gente pode silenciar o gene com uma atividade física saudável, né? Uma atividade física, né? E uma alimentação saudável. Então, a gente Sim. consegue silenciar gene. Então, mais uma vez, alimentação e atividade física, né? Genética não é destino, né? Isso. Porque muita gente se acomoda nisso, sabe? Ah, eu tenho gene Sim. para ficar diabética, então pronto, é Mas sentença. a nossa área, né, Kai, ela é tão importante para a saúde que ela tem a capacidade de alterar esses genes, né? Então, se a pessoa ela tem uma disposição de ter diabetes ou de ter um câncer, porque geneticamente ela tem isso, ou até obesidade, Uhum, se eu cuido da minha alimentação e da minha atividade física, eu evito isso. com Então, por certeza. mais que seja genético, que eu tenha a predisposição de ter, eu consigo evitar. Uhum. Com o estilo de vida, né? Então eu falo que o custo da prevenção é bem menor que o custo do reparo. É bem menor. Então, muitas vezes as pessoas falam: ah, eu não tenho dinheiro para ir no nutricionista, ah, eu não tenho dinheiro para comer melhor, é caro, ou eu não tenho dinheiro para contratar um personal, ah, eu tô sem dinheiro para fazer exercício. Gente, isso é como se fosse uma poupança. Você gastar com isso agora é uma poupança para você não gastar no futuro. Porque lá na frente se você não cuidar agora, você pode ter altos índices de doenças crônicas degenerativas, então você tem maior chance de ter diabetes, você tem maior chance de ter uma pressão alta, um AVC, um Alzheimer, né? E aí o custo disso financeiro é muito maior do que a vida inteira se você tiver prevenido. Então, fica aí a dica, né? Sim. Então, quais são esses 5 passos, tá, para o envelhecimento saudável? E quando a gente fala de envelhecimento, pessoal, não é só, eu tenho 20 anos, não vou prestar atenção no que essas duas estão falando. Não. A gente começa a senescência é o processo de envelhecimento desde que a gente nasce. Tem aquele filme, né, O Curioso Caso de Benjamin Button. Ele é o Uhum. contrário, ele nasce velho e ele vai ficando jovem, né? O processo que mostrou lá no filme acontece com a gente nasce bebê e a partir do momento que a gente nasce, a gente já vai envelhecendo. As células vão envelhecendo, né? Então vão ficando maduras e por aí vai. Então o tempo todo a gente já tem que ter essa concepção, essa preocupação e esse cuidado. Tá? Então que fique bem claro que é uma live que não é só para idoso, quando, né? Porque às vezes já está na idade, você já está com 70 anos, você já adquiriu uma doença, alguma coisa assim. A gente está falando lógico, para os idosos já, mas também estamos falando para os jovens já começarem a mudar a mentalidade, tá? Então, o primeiro passo, vamos falar da alimentação saudável, tá? Então, a alimentação saudável é uma alimentação equilibrada em nutrientes, tá? Com uma porcentagem ideal de carboidratos, uma porcentagem ideal de proteínas, gorduras boas, fibras, ingestão de vitaminas e sais minerais. Tá? Então, a dica principal que eu dou é descascar mais e desembalar menos. Então, quanto mais coisas você
preparar em casa, cozinhar em casa, procurar alimentos in natura, ou mesmo assim produtos industrializados. Eu não sou totalmente contra, né? Mas existem produtos industrializados que tá tudo bem, né? Por exemplo, um iogurte natural, tranquilo. Mas o que a gente fala é para cada vez mais consumir bastante verdura, legumes e fruta, tá? Pela OMS, a quantidade ideal para a prevenção de doenças crônico-degenerativas de consumo de verduras, legumes e frutas é no mínimo meio quilo, mínimo. Então, vocês imaginam, para ingerir meio quilo, comer bastante verdura e legumes, ter uma alimentação com frutas. Muitas vezes, tá, eu recebo paciente, né, eu vou fazer o recordatório, aí eu pergunto, né, o que você comeu ontem? Aí a pessoa me relata, não aparece fruta no dia da pessoa. Aparece uma folha de alface e uma rodela de tomate no almoço, tá? Então, essa pessoa não vai estar prevenindo doenças crônicos degenerativas, consumindo pouca quantidade de verdura e legumes e nada de fruta. Então, é importante porque, além de ter um consumo maior de fibra, você vai ter um consumo grande de vitaminas, sais minerais, fitoquímicos, né? Fitoquímicos são substâncias ativas que protegem a nossa saúde e que têm uma função. Então, por exemplo, anticancerígeno. A gente tem, por exemplo, nas frutinhas vermelhas, né? A gente tem os flavonoides, é um tipo de fitoquímico. Então, são as frutas vermelhas, elas previnem de câncer, entre outras doenças. Então, é super importante aumentar o consumo de frutas, verduras e legumes, tá? A gente tem na nutrição, Thay, muita moda, tá? A última moda é falar que fruta dá cirrose, falar que fruta... tô falando sério. Porque carboidrato engorda, não pode. Fruta engorda, fruta... E a gente tem médicos falando isso, tá? Outra coisa, tubérculos. Não, tubérculo é do demônio. Não consuma tubérculo. Pelo amor de Deus, gente. Não, tá? Não. Quando a gente fala em nutrição, é o nutricionista que vocês devem ouvir e que vocês devem procurar, tá bom? Então, a gente tem aí frutas, verduras, tubérculos, que é o inhame, que é a mandioca, que é a batata doce. Todas são super bem-vindas, elas têm propriedades, tá? Para a saúde, sim. Então, podem consumir, sim, tá? Acho que as pessoas têm até um pouquinho de medo, por exemplo, da mandioca normal, por ser um carboidrato complexo, não sei, né? É um carboidrato complexo. A batata doce, a mandioca, a mandioquinha, o inhame são carboidratos complexos. Carboidratos complexos são ricos em fibras, né? E aí a gente tem um menor índice glicêmico quando consome esses tipos de carboidratos, tá? Então a resposta de insulina que você gera quando consome eles é bem menor do que um carboidrato simples, por exemplo, arroz branco, tá? Então são esses detalhes que a gente vai prescrevendo, né? E na alimentação saudável, a gente tem também, por exemplo, alimentos que são funcionais, alimentos que ajudam, além de nutrir, eles vão prevenir alguma doença, tá? Eu vou dar um exemplo bem básico da linhaça, até fiz um post semana passada da linhaça. A linhaça é um super alimento funcional, então além dela nutrir, ela diminui colesterol, ela é bom para a saúde da mulher, para a saúde hormonal, então ela evita TPM. Para a mulher que já está na menopausa também tem uma função. Então, quando a gente fala de alimentação saudável, também é nesse sentido que vários alimentos, Thay, a gente chama de alimentos funcionais, têm uma função de prevenção de doenças e até de melhorar doenças, né? E aí, a gente vai falar também do sono, né? Tem alimento, que é outro pilar, que é outro passo para o envelhecimento saudável, tá?
Então, o sono, ele é super importante. A gente tem cada vez mais pessoas dormindo menos, problemas com insônia, e muitas vezes, tá, a gente percebe que é comportamental, tá? Que é por conta do celular, de ficar no celular até tarde, que é por conta de comer muito, né? Você fica o dia inteiro sem comer, à noite você tem um monte, você morre de fome, aí você come muita quantidade, e aí você tem a insulina que sobe. Quando a insulina sobe, a gente tem um prejuízo da produção da melatonina, que é o hormônio do sono, né? Então, muitas vezes, essa insônia é comportamental, tá? Com relação às luzes do celular, do computador, da televisão, existe a luz branca, a emissão da luz branca. E a luz branca inibe melatonina, né? E qual que é o papel do sono no envelhecimento? A gente previne doenças. Então, as pessoas que dormem pouco, elas têm uma chance bem maior de desenvolverem hipertensão, diabetes, tá? Por conta do cortisol. Então, a pessoa que dorme pouco libera muito cortisol. O cortisol é o hormônio do estresse. Se eu fico com esse cortisol elevado, eu vou provocando doenças. Eu altero a tireoide, né? Doenças cardíacas, né? E aí a gente tem alimentos que ajudam também no sono, que são os alimentos ricos em triptofano, tá? Quer falar alguma coisa do sono? Eu vou falar como que o exercício vai auxiliar, né? Isso. O exercício, quando a gente pratica ele, a gente libera uns hormônios que trazem o bem-estar. Então, como a gente faz o exercício físico e a gente acaba gastando mais energia na hora que a gente vai dormir, consequentemente, né, por uma coisa lógica, a gente está mais cansado. Então, a gente descansa melhor. A gente evita ficar acordando durante a noite, né? Porque dos principais sintomas disso, né, de você ter um mau sono, é você ter essa insônia ou um sono picado. E quando a gente faz exercício físico, a gente consegue ter esse sono mais tranquilo durante a noite. Isso por conta do hormônio que é liberado, né? E faz com que a gente evite, consequentemente, outras doenças que, além das que você falou, né? E a gente vai entrar depois, mas só dando uma puxadinha. O estresse, né? Porque quando a gente não dorme direito, a gente fica agitado no dia seguinte, a gente fica com a mente sem concentração, e a gente precisa de concentração para trabalhar, para estudar, para fazer coisas básicas do nosso dia a dia, que são as nossas tarefas, né? E aí, quando a gente tem esse sono tranquilo, a gente evita isso, consequentemente, evita também o estresse. Perfeito. Perfeito, isso aí. Então, o sono tem essa questão comportamental e também o exercício físico. Mais uma vez, o exercício físico aliando aí, né, melhorando a qualidade de vida, porque vai melhorar a qualidade do sono, né? Manejo do estresse, né? O estresse hoje em dia está super alto. A gente tem vários estudos saindo, estudos e observações, né? Com relação principalmente nesses meses que seguiram, né? Por conta do Covid, o aumento do estresse, da depressão, da ansiedade. E a gente tem, na alimentação também, vários nutrientes que ajudam na liberação da serotonina. Então, por exemplo, a banana, ela tem triptofano, então ela ajuda na produção da serotonina. O cacau ajuda na produção da serotonina. A cereja tem nutrientes que ajudam também nessa produção. A aveia, a própria ingestão de proteínas, tá? Que a proteína ela tem aminoácidos, e um dos aminoácidos é o triptofano. Também vai ajudar na produção da serotonina. Então, a alimentação é uma das coisas que ajudam no manejo do estresse, né? Também atividade física, né, Thay? O estresse,
eu, né, vou só falar essa característica que eu achei ontem também, que eu achei super interessante, né? Por que que a gente desenvolve o estresse? A gente fica estressado em toda a situação do nosso dia a dia que a gente não consegue se adaptar. Então, se a gente está numa situação que a gente está desconfortável e a gente não se adapta, a gente começa a gerar um estresse. E o estresse, ele é super, realmente, assim, malefício pra gente, né? É lógico que você ter um dia de estresse, você não vai ter tanto prejuízo, mas você ter uma rotina, isso vai causar, assim, um envelhecimento com várias sequelas, vamos dizer assim. Por quê? Quando a gente está estressado, a gente tem um aumento da adrenalina. Nossa adrenalina vai lá em cima. A adrenalina e o cortisol. E o que é importante ressaltar? O exercício físico, ele libera alguns hormônios. E ele também libera a adrenalina, tá? Então, tanto que assim, vamos supor, para o sono, se você quer ter um sono mais tranquilo, eu indico você não fazer exercício muito próximo do seu sono, porque a adrenalina vai te deixar um pouquinho agitado e pode ser que atrapalhe um pouco na hora de dormir. Olha, então, é uma dica uma interessante. dica, que legal. Porém, o que acontece? A adrenalina do estresse é diferente da adrenalina do exercício pelo motivo de que, se eu estou estressado, eu estou soltando a minha adrenalina o dia inteiro. Então, eu estou o dia inteiro com o meu coração acelerado. E aí, o que acontece? A longo prazo, vários dias de estresse, eu posso desencadear uma hipertensão, né? E a gente sabe que a hipertensão, a diabetes, né, com várias outras doenças, são uma das principais doenças do envelhecimento que são super prejudiciais, né? E quando eu faço atividade física, eu consigo desenvolver hormônios, né? Os meus hormônios, eles são liberados, que inibem essa quantidade de adrenalina e cortisol do nosso organismo. Eu consigo abaixar. Então, consequentemente, eu controlo o estresse. O estresse, ele tem várias maneiras de ser controladas, né? Então, a gente pode trabalhar ele de maneira psicológica, né? Descobrir qual realmente é a causa do seu estresse, mas a alimentação e a atividade física é um meio, ele entra aqui na lista como a quinta opção que consegue controlar. Então, é super importante a gente colocar e juntar esses dois para ter uma vida mais saudável em relação ao estresse. Para manejo do estresse também, a gente... Acontece. Para manejo ao vivo, né? Quem sabe faz ao vivo. Para manejo do estresse, a gente tem também a meditação, tá? Então, a meditação hoje, a gente sabe por vários estudos científicos que ajuda no controle do cortisol, da adrenalina, da neuroplasticidade, da saúde dos neurônios, tá? Então, também quando a gente fala em envelhecimento, também pele, né? A gente também está falando da pele. Então, se libera muito cortisol, se libera muita adrenalina, a gente também tem envelhecimento cutâneo, envelhecimento da pele e das células, né? De uma maneira geral. Então, além das doenças, a gente também precisa pontuar que a pele vai envelhecer. Então, a pessoa que está sempre estressada, ela tem a pele mais desgastada, ela tem mais ruga, ela tem flacidez, né? Porque vai quebrando fibra de colágeno. Eu tô puxando o gancho da estética, porque muitas pessoas têm só esse olhar, né, Thay? Tem só esse olhar. Eu vou fazer exercício pro bumbum, vou fazer exercício para porcentagem de gordura. Então, também... A maioria. Então, quando a gente fala em envelhecimento, a gente também está falando do envelhecimento cutâneo, tá? Porque um tá ligado, é envelhecimento. Célula envelhecer. A gente tem trilhões de células no nosso corpo, né? Então, não é só no coração que tem célula, né? No cabelo, na pele. Sim. E é importante, né, Ká, a gente falar cada vez mais sobre assuntos relacionados à saúde para quebrar isso de que alimentação e exercício físico é estética. Porque é lógico que uma pessoa pode sim fazer exercício e se alimentar melhor para melhorar o seu corpo, mas é muito além, né? Tipo assim, a nossa área ela não tá ligada somente a isso. Eu acho que de tudo que nossa área tá ligada, esse é um do que eu considero como um dos menos importantes, né? Eu acho que tem muita coisa além. E assim, consequentemente, se você controla esses dois, a longo prazo, você vai ficar mais bonita, é uma consequência. Então, você não precisa buscar o
o exercício e a atividade física para ficar mais bonito, porque é uma consequência que você vai ter. Você vai ficar mais Uhum. saudável e, consequentemente, seu corpo vai reagir a isso, né? Uhum. E outra coisa também é que o estresse aqui, ele leva também à depressão, né? Então, Uhum. o exercício físico, ele já é, né, cientificamente comprovado em relação ao controle da depressão. E uma curiosidade aqui que eu vou trazer também é que exercícios de competição não são indicados Ah, para controle do estresse. Então, por quê? olha. Se eu sou uma pessoa altamente competitiva e aí eu vou, sei lá, vamos supor, jogar um futebol para desestressar, e aí eu perco esse jogo, meu estresse vai lá em cima, porque eu perdi. Hum. Então é importante Uhum. a gente também, né, eu falar sobre isso, porque às vezes as pessoas não vão entender, vou jogar um futebol para desestressar, vai lá, perde a partida, Ah, sai mais estressado do que quando entrou. ó, interessante, eu nunca tinha pensado É, nisso. Legal. então é importante ressaltar isso. Então faça atividade física que você goste, né? Porque eu também ouço muitas pessoas falando assim, eu não gosto de exercício físico, eu tenho dificuldade. Mas a gente tem várias opções de atividade física. Você não precisa fazer musculação se você não gosta, né? É Uhum. importante você trabalhar a musculatura, mas você pode trabalhar numa hidroginástica, você pode trabalhar numa aula de funcional, não precisa ser só na musculação, né? A atividade Uhum. física, ela tem várias aulas coletivas que eu particularmente amo. Então, tem o jump, tem o step, tudo de acordo com o que você gosta e de acordo com o que você tem capacidade de executar, né? Porque é lógico que às vezes a gente tem algumas restrições, mas a gente se acha na atividade física. Não adianta a gente querer colocar atividade física na nossa rotina com exercícios que a gente não gosta, porque isso não vai motivar a gente. A gente vai Gera começar a estresse, fazer uma né? semana. Eu acho que até gera Vou fazer estresse uma coisa que eu também. não gosto. Não tem porquê. Eu vou durar 2 semanas, se isso, fazendo exercício. Então é preciso se achar na educação física. Como? Uhum. Experimentando. Já fez uma aula de step algum dia? Ah, nunca fiz. Então vai lá e faz, para ver o que você acha. Não gostou? Faz a de jump. Ah, não gostou? Faz Uhum. a de dança. Ah, me achei na de dança. É essa que você vai usar sempre para te motivar quando você não tiver vontade de se exercitar, né? Então, e outra coisa também que eu acho legal falar, às vezes as pessoas ficam muito presas em preciso fazer exercício todo dia. Não tem essa necessidade. Pode fazer? Pode. Não tem, obviamente que não tem problema nenhum você fazer todos os dias, gente, pelo amor de Deus. O que eu falo é, uma pessoa está sedentária, ela quer colocar atividade física na vida dela para ter todos esses benefícios, principalmente do envelhecimento saudável. E aí ela fica com essa neura na cabeça. Mas se você fizer 3 vezes por semana, uma sessão aí de 40 a 60 minutos, você vai colher todos os benefícios da atividade física, mesmo sem fazer todos os dias. Uhum. Então, a gente tem vários estágios, né, da prática de atividade física. Não precisa ser aquela atividade física exagerada. É só mesmo para você adquirir saúde, né? E isso vai te facilitar para o envelhecimento saudável. E aí eu acho que eu já vou entrar em todos os benefícios do envelhecimento saudável na atividade física, né? Só, não, só um Que minutinho, deixa eu falar uma coisa. Você falou do estresse, você sabe, como eu trabalho com nutrição clínica, né? Meu foco é atender pessoas né, com doenças clínicas, enfim. Você sabe que os psiquiatras prescrevem atividade física para depressão. Uhum. É prescrição. Sim, sim. Prescrição. É um remédio natural, porque ele libera o hormônio do bem-estar, né? É, E além isso. do hormônio do bem-estar, também tem a parte social do exercício físico, né? Que também é uma das coisas que a gente já puxa aí para o envelhecimento saudável. É. Pode Porque quando falar. a gente porque quando a gente envelhece, né, a gente tem vários fatores, né? Envelhecer é uma coisa natural, não é uma coisa ruim, porque às vezes as pessoas pensam, eu tô envelhecendo. É fisiológico, todo mundo vai envelhecer. E a gente tem algumas mudanças realmente nas nossas células durante o nosso envelhecimento. Por isso que a gente fica com o cabelo branco, com as rugas e tal. Quando a gente faz exercício, a gente consegue evitar muitas dessas coisas, né? Então a gente altera fisiologicamente algumas células mesmo do nosso organismo que faz com que a gente fique com o envelhecimento mais saudável, que a gente esteja mais saudável mesmo na terceira idade, evitando várias doenças. Então, as principais doenças da terceira idade são artrose, artrite, diabetes, hipertensão, né?
E a gente já falou aí da diabetes, da hipertensão, que pode ser super causadas também pelo estresse e tal. Mas vamos falar aí da artrose, da artrite e da depressão. A artrose e a artrite, elas são doenças articulares, né, com dores musculares. Por quê? Quando a gente não tem uma musculatura muito bem trabalhada, a gente acaba gerando essas dores. Então, a musculação ou qualquer outro tipo de exercício, ele vai entrar para te dar mais força na sua musculatura, no seu corpo geral, evitando essas dores, né? Por isso que a gente tem na terceira idade dor de coluna, dor no ombro, dor no joelho. Se você trabalha a sua musculatura, essas dores são evitadas. E vai muito além disso. A gente tem uma principal característica na terceira idade, a dependência. A gente fica muito dependente para realizar várias coisas. É natural que a gente chegue, sei lá, com 60, 80 anos, dependendo, né, da nossa idade, é natural que a gente comece a ter um passo mais devagar, a ter dificuldade para tomar banho. E a gente, quando a gente trabalha a nossa musculatura, isso vai ficando mais fácil. A gente não percebe, mas, por exemplo, andar é uma atividade física. Agachar, sentar numa cadeira é uma atividade física. Então, a gente faz isso todos os dias. Né? O fato da gente, por exemplo, sentar numa cadeira para almoçar, eu estou fazendo um agachamento. Né? E como que eu trabalho isso? Eu tenho dificuldade para sentar se você não trabalhar o agachamento durante aí o seu envelhecimento. É nesses aspectos que a atividade física vai te ajudar. Em ações básicas do dia a dia, vai deixar a sua perna mais forte para, por exemplo, andar, evitar uma queda. E, por exemplo, se caso eu mesmo estando fazendo exercício, eu cair, e vai evitar com que eu, por exemplo, tenha uma fratura, porque a atividade física auxilia também na minha densidade óssea. Então, olha o quanto que eu evito, né? Chega no ponto de eu ter uma independência mesmo. Eu consigo tomar banho sozinha, eu consigo comer sozinha, eu consigo ir no mercado sozinho e voltar com as minhas sacolinhas no braço, porque eu tenho força no meu braço, porque eu tenho força para andar, eu consigo ir sem cair. Eu consigo levantar meu braço e pegar um potinho que está lá em cima do meu armário. São coisas básicas do nosso dia a dia. Por isso que eu preciso trabalhar minha musculatura, porque se eu chegar na terceira idade com isso fraco, eu vou precisar de alguém para fazer para mim. E essa situação, né, do envelhecimento, como o envelhecimento ele é caracterizado principalmente por essas características, né, de dependência, ela gera uma depressão na pessoa. E não só isso, né? Na terceira idade também a gente vê que muitos idosos são sozinhos, né? Ou o filho já casou, ou o meu parceiro já não está mais presente, ou por mais que esteja, eu fico mais sozinha, né? Porque é uma tendência, né? É a coisa da vida mesmo. E aí a atividade física, ela entra como também um meio social, uma maneira de eu socializar. Então, por exemplo, na academia, você vai lá na terceira idade, você faz amizade com pessoas da mesma idade que eu, pessoas que estão passando pelas mesmas coisas que eu, pessoas que eu consigo conversar, eu consigo mudar totalmente meu ambiente de casa. E aí, se eu sou uma pessoa saudável, eu tô na terceira idade, tô totalmente saudável, eu posso até fazer encontros, né? Tomar café uma na casa da outra. E isso, pro psicológico, é fundamental. Porque isso vai me ajudar na depressão, né? Então, olha o quanto que a atividade física é além, né? Eu acho que uma das coisas mais importantes para mim é a gente ver essas coisas. Eu conseguir ter essa independência, eu conseguir ser mais feliz, né? Porque não tem jeito, envelhecer todo mundo vai. Mas como, né? É aquilo que eu li no começo, né, Ká? 70% a gente tem controle. O que a gente está fazendo para poder ter esses benefícios dos 70%? Porque 30% já são fisiológicos e aquilo que você falou, nem tudo eu posso desenvolver, porque eu posso ter sim uma genética de desenvolver uma hipertensão. Mas se eu cuidar, eu não desenvolvo. Então, tudo depende. Exatamente. E aí, Otay, você comentou um ponto, você falou um ponto importante, né, com relação a quanto fazer de exercício físico, né? Pela OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, é no mínimo 160 minutos. 150? E aí, o que é 150?
150, né? E o que que é 150 minutos? Você pode fazer 30 minutos 5 vezes na semana, 30, né? 30 vezes 5, ou você pode Uhum. distribuir 1 hora, né? 3 vezes Em na 3 semana. dias, né? Então, não é difícil. É o que eu falo, tênis todo mundo tem em casa, né? Às Uhum. vezes, muitas vezes eu escuto isso, tá? Ah, mas eu não tenho dinheiro para frequentar uma academia, eu não tenho dinheiro para pagar um personal. Mas começa com o que você tem, né? O que que você tem? Você tem um tênis? Tenho. Então vai caminhar, né? Você já Uhum. vai colher todos os benefícios, né? Vários benefícios. Então, o ser humano tem um pouco dessa tendência de procrastinar, de sempre esperar o ideal para começar. Não, começa com Sim. o que você tem, É né? importante falar também que a gente está falando de um envelhecimento saudável, né? Então a gente Uhum. constrói isso durante o nosso envelhecimento. Porém, se você é uma pessoa que já está na terceira idade e você ainda não, né, se colocou na atividade física aí, saiba que se você começar hoje, com 60, 70 anos, você também vai colher os benefícios. Você vai perceber que você vai ter mais disposição, vai diminuir suas dores. Então, nunca é tarde para começar, né? E outra coisa também, a caminhada é importante ressaltar isso. Ela é um excelente exercício cardiovascular, né? Mas é Uhum. muito importante que a gente faça exercícios para a musculatura, para os aspectos que eu falei ali, como movimentos do dia a dia mesmo, para a força muscular, tá? E realmente a gente tem muito isso de problemas, mas eu não tenho dinheiro e tal. Realmente isso é um problema, né, Cá? Porque a gente sabe que não é barato uma academia, um personal, acho que o personal ainda é bem assim, mais difícil ainda de uma pessoa conseguir e tal. Só que a gente também tem aquilo, com que a gente escolhe gastar no nosso dia a dia, né? Por exemplo, assim, Exatamente. eu gasto muito, todo final de semana eu compro uma pizza, eu compro lanche. Então, assim, se você for ver, Cerveja, se você puser entendeu? na Quanto ponta do que você papel, gasta é o dinheiro todo do final de semana eu personal. como lanche? Aí você Né? vai ver, no final de semana eu gastei R$ 50 no sábado com um lanche. Se você for ver, um mês tem 4 final de semana. 50 vezes 4 já é 200. Se você não quer pagar um personal, que é mais caro, com R$ 200 aí, você consegue pagar pelo menos uma academia e ainda sobra. Então, Uhum. são escolhas. A gente precisa aprender a fazer escolhas melhores no nosso dia a dia e administrar melhor o nosso financeiro para conseguir trazer mais saúde, né? Porque Uhum. eu entendo essa parte de realmente, eu não tenho dinheiro, porque é difícil mesmo. Mas se a Uhum. gente controlar um pouquinho os gastos, a gente consegue dar um jeitinho, colocar o que é mais Com importante. Não precisa certeza. ser o mais caro. Não tem dinheiro, não precisa pagar um personal, porque personal realmente, gente, é um preço mais assim difícil. Mas uma academia você consegue achar aí com uma mensalidade de R$ 50, 60, dependendo da academia que você for. Então, dá. É só É. dar um jeitinho. E aí, as escolhas, né? Então, cada um escolhe, né, como quer viver Sim. a vida, como que quer envelhecer. E aí, antes da gente começar a responder as perguntas, o último passo, então, tem a ver com religião e fé, tá? Então, também é um ponto importante que já foi documentado cientificamente, que a pessoa que tem uma religião e, consequentemente, tem uma fé, né? Não que só quem tem religião tem fé, não é isso. Mas já foi documentado isso, que a pessoa que tem fé, né, e ela tem um envelhecimento mais saudável, ela tem menos cortisol, ela tem menos estresse, e, consequentemente, fica menos doente. Né? E se ela fica, ela consegue passar por aquilo muito mais tranquilamente, com menos sofrimento, tá? Isso já foi bem documentado cientificamente, né? Vou colocar Então aqui no meu nós, roteiro. então nós temos aqui os 5 passos: a atividade física, o manejo do estresse, a alimentação saudável, o sono e a religião e a fé. Né? E eu falo que isso aqui a gente poderia colocar numa roda, né? Porque uma
vai levar a outra, vai ter consequência na outra, né? E é um ciclo. Aqui nenhuma vai atuar sozinha. Nenhuma. Nenhuma. Uma vai ter Sim. consequência na outra, né? No Uhum. outro passo. E aí A você gente tá tudo alinhado, né, Ká? A tudo saúde é um alinhado. alinhamento de todas essas informações, todos esses Exa itens. exatamente. Então, você quer falar mais alguma coisa? Não, vou responder as perguntinhas. Pode começar você. Então, vamos responder as perguntas. Deixa eu ver aqui. Gente, Oi, pode mandar né? Teve gente perguntas. que falou oi. Eu vou responder a do Rodrigo, que ele falou aqui sobre ser sedentário. Aham. Ó, os benefícios são muitos, como você mencionou. Mas o que fazer para que a população seja mais ativa, uma vez que o Brasil é um dos países mais sedentários? Eu acredito, isso é uma concepção que, na verdade, assim, tem até estudado bastante sobre isso. Eu acho que é um dever nosso dos professores de educação física bater muito na tecla o quanto que a atividade física é importante. Então, o que acontece? O exercício físico, ele é muito visto por muitas pessoas como um meio realmente de fitness, Estético. mas entendeu? É. Ontem até no meu Instagram eu coloquei a definição do fitness, né? Porque muitas pessoas acham que o fitness é ter uma definição corporal. E não, o fitness ele é um conjunto de tudo isso que a gente falou. Fitness é uma tradução de saúde. E a gente, como professor de educação física, tem o dever de cada vez mais trazer para as pessoas o quanto que fazer exercício não é corpo, e sim saúde. Uhum. E através dessa consciência, a gente vai conseguir trazer pessoas para o exercício físico. Porque daí a pessoa não vai pensar, vou fazer atividade física porque eu quero emagrecer, porque eu quero ficar bonito, ou porque. Não, é porque eu vou ter uma melhora nas minhas dores, é porque eu vou ter uma chance menos de desenvolver uma hipertensão, uma diabetes, é conscientizar as pessoas. E esse trabalho é 100% nosso de professor de educação física. E cada dia eu acho que é mais difícil a gente quebrar, porque a gente está muito intoxicado pelas mídias, pelos blogueiros, então Perfeito. Perfeito. não vejo outro caminho. Eu vejo o caminho mesmo de conscientização da E é nossa um parte. espaço de vocês, né, Thay? Então, assim, eu vou além, eu complemento. Eu acho que profissional da saúde precisa conscientizar, né? Uhum. Vocês, sim, claro, né? Vocês têm que se apossar da área de vocês, né? Que a gente vê blogueiro, né? É a mesma coisa da nutrição. A gente vê muita gente falando besteira. Então, a gente vê pouco nutricionista fazendo live, a gente vê pouco nutricionista fazendo posts, né? Então, é um espaço nosso, é a nossa área, é o que a gente sabe, é o que a gente estuda. Vamos falar, vamos bater na tecla, vamos fazer live, vamos aparecer, né? Então, eu acho que com relação a incentivo, todos os profissionais da saúde precisam incentivar, né? Tanto a alimentação saudável como o exercício físico. A gente tem, infelizmente, no Brasil, a indústria da medicalização. Até tem no Netflix, acabou de sair um documentário sobre isso, chama Indústria da Cura. Bem interessante, tá? Então, vale a dica aí. Então, a gente tem no Brasil esse conceito, né, de cura, doença, remédio e tchau. Né? Você vai curar uma doença, mas você não vai tratar da causa, o que causou a doença. E o que causou a doença? O sedentarismo, a má alimentação, né? Então a gente tem tudo isso aí para trabalhar, né? Então, se todos os profissionais da saúde tiverem esse conceito e falarem essa mesma língua, muda, né? Não só o estético. E eu acho que agora as redes sociais elas estão ganhando muito mais forças, né? Então a gente tem como trazer informações para as pessoas de uma maneira gratuita, com várias informações para quebrar realmente esse paradigma, né? Então mostrar o quanto que é importante para a saúde.
né? Você pode seguir uma pessoa ali que defende isso e aí você vai, consequentemente, ver todos os benefícios, se sentir mais motivado, entender o que realmente significa você fazer uma alimentação mais saudável, você fazer um exercício, e não só o que é apresentado, porque a gente sabe que na maioria dos Instagrams, aí, principalmente os Instagrams dos famosos, é exercício físico para ficar com a barriga chapada. Trincar o Entendeu? abdômen. Eu escuto muito isso. Gente, você quer chapar o abdômen, você quer trincar, tudo bem, não tem problema nenhum. Mas atividade física não é um Só abdômen isso. chapado. É muito Entendeu? mais do que isso. Entendeu? E a gente precisa, nós professores, nutricionistas, a gente precisa bater na tecla que exercício e alimentação não é isso. Até porque, Exatamente. né, a gente vê muitas pessoas que não têm o abdômen, não só o abdômen, né? Porque parece que eu tô criticando, não é uma crítica, tá, Não, gente? é. Mas é que a gente vê que muitas. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Eu, por exemplo, eu não tenho tanquinho, eu não sou definida. Nem Mas a eu. minha saúde não tem. Entendeu? E a gente não tem. Eu não tenho problema de saúde nenhum. E a Cá também não. Então não está associado, como tem muita gente que é totalmente definido lá, mas na hora que você vai ver, só toma bomba, come coisas que são assim totalmente inviáveis, assim, realmente para alimentação, você fala, como que essa pessoa come isso para ficar com um shape ali bonito? Então, uma coisa não tem tanto a ver com a A ver com outra. a, não tem nada a ver com a outra. Nada. Entendeu? É que assim, eu entendo que tem pessoas que são do fitness que gostam dessa parte mais estética. Não tem problema nenhum, desde que a pessoa não comprometa a saúde. Né? Não Então, pague o preço, né? sim, Não, exatamente. Não faça de tudo para aquilo, né? isso. Não vive em função do corpo, Do né? corpo, exatamente. E aí tem uma pergunta sobre artrose, tá? Então, quem tem artrose, a Thay vai poder responder melhor. É sempre recomendação fazer exercício para fortalecer a musculatura, né? E se for uma artrose mais avançada, o correto é fazer com o personal, com a ajuda de personal, não é isso, Thay? Sim, quando a pessoa tem restrição, né, ela precisa de uma atenção um pouquinho maior, né? Um dos exercícios que a pessoa que geralmente tem artrose, artrite, que é bem indicado se a pessoa sente dor na hora de fazer exercício, é a hidroginástica. A hidroginástica ela é ótima porque você trabalha a sua musculatura, a água ela é quente, e com isso ela tem efeito anti-inflamatório para a dor, então é um dos exercícios melhores que a gente indica aí para terceira idade, para artrose, artrite e a musculação, né? Porque a gente só consegue realmente controlar isso, ter uma melhora com o trabalho da musculatura. E isso vai ser através da musculação mesmo, exercício funcional, né? Então, é importante que você faça. Se você não conseguir fazer com personal, você pode ir numa academia e falar para o seu professor, sempre que você for numa academia, você fala para o seu professor todas as suas restrições. Porque por mais que você não tenha um treino personalizado, ele vai montar o mais próximo que ele consegue, mesmo que ele não esteja ali todo o tempo do seu lado, o mais próximo para você ter uma melhora em relação a isso. É isso aí. É isso mesmo. Então a gente tem tudo isso aí para deixar aí de incentivo, né? De melhorar a alimentação, de melhorar a prática de exercício físico, se você está sedentário, já pensando no teu futuro, né? Já o envelhecimento hoje, né? Porque hoje nós estamos envelhecendo, né? Sim. Todo dia a gente envelhece um pouquinho. Mais alguém tem alguma pergunta? Será que não? Tem uma pergunta sobre envelhecimento, sobre alguma doença? Acho que não, né, Cá? Não. Não. Então Acho que não. fechamos, né? Então, obrigada, pessoal, viu, pela presença. Amei nossa live. Eu Adorei. também. Tem ajudado muitas pessoas. E eu vou deixar salva, tá bom? Então vai ficar salva aqui no meu feed. Depois eu vou enviar para a Thay também, colocar no feed dela. Aí eu ponho no meu.
Isso, tá bom? Obrigada, viu, Fran? Obrigada pelo carinho de todo mundo. O Gabrielzinho, meu sobrinho, tá aqui. Minha tia, tem bastante minha mãe, olha lá. Obrigada, viu, pessoal? Um beijo, boa semana. E hoje é Beijo. segunda, hoje é dia de começar, né? Começar pra vida, Sim, com certeza. Todo né? dia tem que começar. Então, até mais, pessoal. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau.